Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. E amém! Como é bom nos encontrarmos como igreja do Senhor, porque a igreja ela é do Senhor. Antes de prosseguirmos com a pregação da palavra do Senhor, queremos convidar o pastor Ronaldo para tomar assento ali com o colégio pastoral. O pastor Ronaldo é batista regular, pastoreou por muitos anos a igreja batista regular nos bancários, não é? Em João Pessoa, e agora está num momento aí sabático com a sua linda família. Sejam bem-vindos. Tem mais algum pastor aqui presente? A nossa igreja, ela aprendeu biblicamente a honrar os líderes. A cultura da honra na perspectiva bíblica. Pastor Ronaldo, é um prazer. Nos conhecemos lá no curso do Haggai. Foi muito bom. Deus é bom, guerreiro. Ele aproxima os homens, não é? Ele aproxima os seus. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Ele nos avisou que nos visitaria nesta noite. E aqui, de fato, ele se encontra com a sua família. Ore por ele, pela sua família, para que logo, logo também eles voltem para o campo, não é? Seja aqui no Vale ou em outras regiões aí do país. Mas antes, para que Deus renove as suas forças. Lembrem-se de orar pelos pastores em nome do Senhor Jesus Cristo. As nossas baterias também descarregam, gente. As nossas baterias também descarregam. Tá bom? Apocalipse. O Apocalipse fala hoje, voltando aí para a série, e como é ceia do Senhor, eu serei bastante compacto, muito mais compacto hoje. O bom senso pastoral. Todavia, sem superficializar a palavra do Senhor. O Apocalipse fala hoje, e hoje, Apocalipse capítulo 8, na verdade do 8 até o 11, claro que não leremos agora todos esses capítulos, mas do 8 ao 11 se encontram a narração das 7 trombetas. Mas por enquanto vamos ficar do versículo 1 até o versículo 6, um resumo desses 3 capítulos, ou melhor, a porta de entrada. Vamos ler o texto então? Apocalipse capítulo 8, do primeiro versículo ao versículo 6. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, lembram? Houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações, preste bem atenção, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso. Mais uma vez, ênfase, repetição. Deus está dizendo, preste bem atenção a esse detalhe. Com todas as orações dos santos. Pela segunda vez a repetição aí, hein? Vamos lá então. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E de fato tocaram. Não vamos ler agora a sequência, mas está aqui. Do 7, versículo 7, temos a primeira trombeta. Do versículo 8 e 9 temos a segunda trombeta. Do 10 ao versículo 11 a terceira trombeta. Do 12 nós temos aí e o 13 a quarta trombeta. Capítulo 9 nós temos a quinta trombeta, do primeiro versículo até o versículo 12. Também capítulo 9, a sexta trombeta, do versículo 13 até o versículo 21. Aí tem um interlúdio, capítulo 10, capítulo 11,
Aí a partir do versículo 15, a 7ª trombeta. Essa é a sessão das 7 trombetas. Cristo e as suas 7 trombetas. O subtema para hoje é este: as 7 trombetas, os avisos de Deus. As 7 trombetas, os avisos de Deus. O soberano Deus, aprove ao soberano Deus usar também esses instrumentos de cântico para alertar o seu povo. Lá em Números capítulo 10, esse texto eu gostaria de ler com vocês. Lá o narrador mostra que o próprio Deus determinou que o seu povo fizesse uso de trombetas com alguns objetivos. Vamos ver então quais foram esses objetivos. Números capítulo 10, antes de voltarmos para o capítulo 8. Por que trombetas? O próprio Deus, Ele mandou o seu povo fazer uso de trombetas com alguns objetivos. Números capítulo 10, Antigo Testamento. Observem, para compreendermos um pouco mais as 7 trombetas, os avisos de Deus, vejam que já no Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, na antiga administração da Aliança da Graça, Deus já fazia uso das trombetas, presbítero Rogério. Números capítulo 10, vamos fazer essa leitura juntos. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para, primeiro objetivo, convocares a congregação. E o que mais? E para a partida dos arraiais. Vejam, Moisés, eu quero 2 trombetas, convocar o povo e também para a partida dos arraiais. Mas o narrador, ele continua, vamos lá, queridos. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Vejam o uso de trombetas na antiga administração da Aliança da Graça. E o narrador continua: mas, quando tocar uma só, das 2, uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. As 2 trombetas sendo tocadas, todo o povo. Uma só sendo tocada, a liderança. Como Deus trabalha com perfeição, como Deus trabalha com ordem, como Deus é extraordinário. E o narrador continua: quando as tocardes arrebato, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas, quando a segunda vez os tocardes arrebato, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. Arrebato, as tocarão para suas partidas. E o narrador continua: mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-la-eis, porém não arrebate. Tem até o som certo, viu, gente? Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Continuando a leitura. Quando na vossa terra sairdes a pelejar, agora um outro objetivo. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, farão o quê? Também tocareis as trombetas, arrebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Agora é o toque de trombeta para a guerra. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, agora é toque de trombeta para um momento de festa, o toque de trombeta para um momento festivo. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios das vossas mesas, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos,
e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Vocês perceberam aí os objetivos para os quais Deus determinou o toque das trombetas? Convocar o povo, convocar os líderes, convocação para a guerra, um alerta de Deus, dias de festividade, desarmar a tenda e partir para outro campo. Vejam, Deus sempre usou a trombeta com objetivos diversos. E um deles, alertar o seu povo. No Apocalipse capítulo 8, Deus também usa a trombeta, ou trombetas. Agora envolvendo a presença de anjos, e com o objetivo de alertar. Agora, alertar não o seu povo apenas, mas muito especialmente alertar os homens, alertar os inimigos, alertar os impenitentes, alertar aqueles que continuam caminhando com as costas viradas para Ele. Vocês vão perceber isso. Aqui no capítulo 8 até o capítulo 11, com aquele interlúdio, as trombetas têm como objetivo avisar, alertar, muito especialmente aqueles que preferem caminhar nas trevas e estão caminhando nas trevas do pecado. As trombetas têm um objetivo: alertar a humanidade da sua rebeldia, alertar a humanidade da sua contumácia, alertar a humanidade da sua dura cerviz, alertar a humanidade das suas idolatrias, alertar a humanidade das suas rebeldias. E é por isso que preferimos aqui, dentre as muitas verdades para as quais Deus aponta, destacar 3 avisos aqui. 3 avisos do toque dessas 7 trombetas. E por favor, não se aproxime do Apocalipse querendo saber o significado dos detalhes. O que Deus quer é que você se importe, se atente, preste atenção à essência da mensagem. E aqui nós temos 3 avisos de Deus para nós, mas muito especialmente para o mundo que ousa viver a vida independente dele. O mundo que ousa dizer que para que Deus? O mundo que ousa muitas vezes até maltratar o seu povo, zombar do seu povo, escarnecer do seu povo. 3 avisos para esse mundo. 3 avisos para homens e mulheres que acham que não precisam de Deus, que acham que o que eles fazem contra a igreja, contra o povo, não vai dar em nada. Primeiro aviso, sendo bastante direto no sermão desta noite: as trombetas de Deus e os seus avisos. As 7 trombetas e os avisos de Deus. O primeiro, e aqui é consolador para a igreja, Apocalipse capítulo 8, logo os 2 primeiros versículos. É um consolo para a igreja, mas é um aviso para o mundo que ousa zombar dela. É um consolo para a igreja, mas é um alerta para o mundo que pensa que vai pisar na igreja e não vai dar nada. Não vai dar em nada. É um alerta. E o alerta está aí. Vocês perceberam a introdução do capítulo 8? Como é que o narrador começa? A essência da mensagem é esta: Deus ouve o clamor do seu povo por justiça. Esse é o primeiro aviso para o mundo. Deus ouve o clamor do seu povo por justiça.
Como assim, pastor? Onde é que o senhor encontra isso aqui em Apocalipse? Então atentem. Leiam a simbologia que existe, mas a simbologia aponta para realidades espirituais. Então lerei novamente. Quando o cordeiro aqui é Jesus Cristo, ele tem controle sobre os 7 selos, ele controla a história da humanidade. E quando ele abre o 7º selo, agora a história aponta para 7 trombetas. Ele também tem controle sobre as 7 trombetas. E como já dissemos, as trombetas são avisos de Deus para a humanidade. E logo no primeiro momento, o primeiro aviso é consolador para a igreja, mas é um alerta pesado para o mundo. Deus escuta o clamor do seu povo por justiça. Deus está atento ao seu povo perseguido. Deus está muito atento ao seu povo maltratado. Então vamos lá. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Todos os comentaristas de Apocalipse preferem se calar quanto a esse silêncio. Até tentam dizer uma coisa, outros dizem outra. Fato é, houve silêncio. Mas eu prefiro entender que o silêncio aqui é solenidade. O momento é sério agora. Observem. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou... Agora vem aqui o significado, a relação das trombetas com a oração do povo de Deus. Trombetas e a intercessão do povo de Deus. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça de incenso, novamente, com todas as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, lembrem-se, associado com as orações dos santos, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E a partir daí agora, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Por 2 vezes o narrador repete: as orações dos santos, as orações dos santos. As trombetas são juízos de Deus, ainda que parciais, sobre a humanidade, dando o recado: eu estou atento à perseguição que vocês têm feito ao meu povo. As trombetas aqui são acontecimentos, são juízos de Deus. E o primeiro aviso é, além de consolar a igreja, o aviso para o mundo que odeia a igreja dele é este: eu estou atento ao que vocês têm feito contra o meu povo. Aí você se lembra de Êxodo capítulo 3, versículo 7? Observe então o Êxodo capítulo 3, versículo 7. Antes de derramar 10 pragas sobre o Egito, o Senhor Deus também diz algo muito importante, que você pode fazer uma conexão com esse texto aí tranquilamente, sem ferir o texto. Existe uma harmonia nas Escrituras. Vamos ler junto esse texto? Moisés já está face a face com o Senhor. Moisés já estava ali entendendo que ele estava na presença do Senhor. Veja o que o Senhor diz para Moisés. Toda a igreja juntos. Não, só o versículo 7 mesmo. Muito obrigado. O povo obediente que gosta de ler a palavra do Senhor. Que maravilha, não é, Eduardo? Vi a aflição do meu povo. Moisés, eu vi a aflição do meu povo. E quem era que estava fazendo o povo de Deus sofrer? Faraó. O faraó que não conhecia José.
Porque teve um faraó que conheceu José, respeitou José, deu guarida à família de José, mas aquele faraó morreu. Outro surge, não queria papo com José, muito menos com o Deus de José, mas esse se quebrou todinho. Porque ai daquele que ouse ir de encontro ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora veja o resultado. Vi a aflição do meu povo. Resultado, leia o capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 de Êxodo. 10 pragas. E a 10ª praga, o Egito teve que liberar o povo do Senhor. 10 pragas. Agora observem, queridos. Quando o anjo pega o incensário com as orações dos santos, o fogo do altar, e derrama sobre a terra, diz o narrador, que as trombetas que estão com os anjos agora começaram a tocar. Ou seja, juízo de Deus sobre a humanidade, ainda que dentro de uma progressividade. Então fica um recado aqui. Primeiro, consolação para a igreja. Se no Brasil não estamos sofrendo tanto essas perseguições diretas, aqui é mais indireta, lá fora não. Em outros países por aí a perseguição tem sido direta. Irmãos nossos continuam sendo decapitados, aprisionados, encarcerados. Vocês sabem que até hoje, na Coreia do Norte, totalmente fechada para o Evangelho, existem cristãos lá presos, encarcerados. Naquela linda, bonita e maldita nação comunista, eu não me refiro ao povo. O povo é objeto das nossas orações. Mas daquele espírito do anticristo na vida daquele governador, que Deus o repreenda. Quanto ao povo, que o povo seja salvo por Cristo e para a glória de Cristo Jesus. Esse é o primeiro aviso. Deus não faz descaso com a perseguição do seu povo. Ele escuta a oração por justiça que o seu povo faz. Por favor, entenda. Volte um pouquinho ao Apocalipse capítulo 6. A Bíblia ela é extraordinária. Apocalipse capítulo 6, e vejam comigo o 5º selo. Versículo 9, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quem é que está clamando aqui diante do trono de Deus? Observem, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. A sonoplastia irá projetar. Vamos ler juntos? Quando ele quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O leão que venceu como cordeiro. E o cordeiro que reina como leão. Quando ele abriu o 6º selo, o que aconteceu? Toda a igreja. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Estavam aonde? Ou estão? Agora o versículo seguinte, vamos lá. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí a resposta será dada agora, Mônica. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como já igualmente eles. Que coisa, hein? Calma, outros filhos meus ainda morrerão pela minha causa. Calma. Agora o versículo 12. Já narra o que acontece. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua toda como sangue.
As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E o céu recolheu-se como um pergaminho. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre que se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, toda a igreja: escondei-nos. Nós precisamos de um esconderijo. Quem está dizendo isso? Aqueles que não fizeram caso de Deus. Mais do que isso, não foram apenas passivos na rejeição, foram ativos na rejeição, mataram e matarão servos de Deus. Chegará um dia que eles pedirão a morte e a morte vai fugir deles. Então esse é o primeiro aviso. O nosso desejo, se você que está aqui nesta noite, o nosso desejo é que ninguém aqui se encontre no hall daqueles que preferem caminhar neste mundo sem Deus. O nosso desejo é que nesta noite não tenha ninguém aqui que se enquadre ou que se encontre nesse hall de pessoas arrogantes. Porque se caso se encontre, é para você a mensagem. O aviso é: eu estou atento. Eu estou atento. E as trombetas aqui são juízos de Deus, são acontecimentos de Deus. E por favor, não lê esse texto aqui cronologicamente falando. Se concentre na essência. Depois do incensário, com as orações dos santos e o fogo do altar é derramado, os anjos tocam as trombetas. Então esse é o primeiro aviso. E agora você que é cristão, fica aqui uma aplicação estendida. Não brinque de ser cristão. Não brinque de ser cristão. Não tente viver o cristianismo à moda sua. Só existe um cristianismo verdadeiro, a moda Jesus Cristo. Só existe um cristianismo verdadeiro, no padrão Jesus Cristo, a Ele toda a glória. Ele não é um mendigo precisando do teu like, Ele é Senhor, você querendo ou não, Ele é Rei, você querendo ou não, e um dia Ele regerá todas as nações com seu cetro de ferro. Não brinque de ser cristão. Segundo aviso, Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 8. Ou melhor, capítulo 9. Pule aí. Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Aqui a quinta trombeta, já está na quinta trombeta, e a quinta trombeta fala do Senhor liberando, preste bem atenção, o Senhor dando uma liberação a mais para o diabo e os demônios perturbarem a humanidade. Aqui ele usa os gafanhotos como simbologia. Você sabe o que é isso? O próprio Deus liberando um pouco mais o diabo e demônios para perturbar a humanidade. É por isso que esse tipo de texto não se prega hoje nas igrejas, porque não agrada, não atrai, não dá ibope. Mas nós não estamos aqui em busca de ibope, nós estamos aqui para glorificar o nosso Deus, a Ele a glória. E aprove o Senhor que você o conheça, que você aprenda a amá-lo, obedecê-lo e glorificá-lo. Porque Ele é e sempre será sem você o que Ele sempre foi, mas você sem Ele um dia será nada. Grave isso no teu coração. Aqui é para cuidar, não é para ferir, não é para machucar. Mas eu fico vendo às vezes pregadores levando um monte de gente para o inferno com a mensagem adocicada. Muita gente caminhando para o inferno achando que está indo para o céu.
E muitas vezes, dentro de algumas naves, de alguns templos, nós não queremos isso aqui para você, não. Então ouça, segundo aviso, capítulo 9, versículo 20. Aqui já é a quinta trombeta, a simbologia dos gafanhotos que apontam para um ataque pesado, liberação de Deus, do diabo e os demônios. Estou falando de demônios, aqui não é ficção não, viu? Se algum teólogo liberal disser para você que o mal é o que se faz, não existe diabo, então corra dele. O diabo existe, demônios existem, anjos caídos. Depois dessa trombeta pesada, existe uma progressividade de juízos. Segundo aviso é esse aqui, ó. Vamos ler juntos? Os outros homens, aqueles que não foram mortos por causa dos... Fizeram o quê? Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Oh, que tristeza! Não se arrependeram. E o segundo aviso é: ainda dá tempo. Não desperdice essa oportunidade que Deus está dando. Ainda dá tempo para se arrepender. A trombeta de Deus, o juízo de Deus, Ele dizendo: ainda dá tempo para se arrepender. Não desperdice essa oportunidade. Que você não seja encontrado no rol desses aí, que depois do juízo de Deus, ainda não se arrependeram. Não se arrependeram, pessoas já morreram sem se arrepender, outras tantas estão caminhando para a morte sem se arrependerem. E a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, ela ama os petrolinenses e ela não quer ver mais pessoas indo para o inferno e sim para os céus, mas só tem um caminho para os céus, é uma pessoa e o nome dela é Jesus Cristo. O ensaio foi mais ou menos. Vamos ensaiar de novo. Não queremos ninguém caminhando para o inferno e sim para o céu. E só existe um caminho para lá. Esse caminho é uma pessoa. E o nome dela é... Jesus. Eita maravilha, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Não desperdice a oportunidade, se agarre com ele agora. Faça como a Jacó que se agarrou com um anjo, por favor, é força de expressão, não desperdice. Jesus Cristo está aqui te dando uma chance, não é você que dá chance a Ele, Ele não precisa de chance minha, nem de chance tua, é você que precisa de uma chance dEle. Se agarre com Ele, clame por Ele, faça como o cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não desperdice. Está aqui, ó. Quantas pessoas desperdiçando a oportunidade. Quando eu estiver um pouco mais velho, eu faço isso. Quem garante que você vai chegar à velhice? Quando eu terminar isso, eu me arrependo. Quem garante que você vai terminar? E aqui não é teologia do medo. Aqui é trombeta de Deus. Vocês acham que essa pandemia não foi nada? E aqui toda a expressão de solidariedade, as famílias que até hoje sofrem com a partida dos seus entes queridos, mas vocês acham que essa pandemia, ela não veio do nada? Será que vocês acham que ela veio do nada, queridos? Gente que não conseguiu se despedir dos seus entes queridos. E tudo começou com uma dorzinha de cabeça. Daqui a pouco um cansaço um pouco mais. Daqui a pouco uma internação. Daqui a pouco intubação. Todo mundo orando até. Outros orando, outros pedindo reza, outros pedindo... sonhando para ser estubado, não é? Mas não, de lá não voltaram. Não conseguiram nem sepultar os seus mortos.
Vocês acham que essa pandemia veio de quê? Que Deus estava no trono apenas de camarote? Não, o nosso Deus não é masoquista. Não, o nosso Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não, mas a Bíblia diz que Ele é justo. A Bíblia diz santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o segundo aviso das 7 trombetas, ainda dá tempo. Se arrependa e não desperdice essa oportunidade. Corra para os pés de Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, ainda dá tempo. Se arrependa, não desperdice essa oportunidade. Porque chegará um dia que você vai procurar e não vai mais achar. Que você não seja encontrado no rol desses que não se arrependeram, que não abandonaram seus ídolos, continuaram adorando demônios. Por último, falei que seria bem compacto mesmo, dia de ceia do Senhor. Mas eu estou até ultrapassando a minha meta já. E aqui é pesado o que virá agora. Muito pesado, povo do Senhor. Porque volte para o capítulo 8, a partir do versículo 12. O que é que nos é dito na 4ª trombeta? A 5ª trombeta já é realização do que nos é dito da 4ª trombeta. Observem. Todos juntos. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a 3ª parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 3ª parte deles se escurecesse e na sua 3ª parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. O 13. Vai dar certo. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, todos juntos: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Ai, ai, ai dos que habitam na terra. Pastor, é tanto problema na vida, o senhor veio com um sermão como esse. Esse é o sermão verdadeiro, é sermão. Quem ama alerta. O Senhor ama com amor verdadeiro. Ele está dizendo: ai, ai, ai dos que habitam na terra. 3º aviso e último. Para os que não se arrependerem e continuam sem se arrepender, o pior está por vir. Esse é o 3º aviso. O pior está por vir. Eita, esse é o sermão que, a não ser que o pastor peça, ninguém diz amém. Glória a Deus. Todos entramos num processo de introspecção e é verdade. Eu mesmo voltarei para casa, sentarei no sofá e direi: ó Deus, tenha misericórdia da minha família, dos meus irmãos, dos meus primos, das minhas tias, dos meus tios, dos meus amigos, porque, queridos, para os que não se arrependeram e não estão se arrependendo, o pior está por vir. Ai, ai, ai. Leiam novamente a 5ª trombeta em casa, a 6ª trombeta, e vocês vão perceber. E aí? 3 avisos. Primeiro, para você que é povo de Deus, valorize a reunião de oração. Valorize o momento de oração. Deus está atento às orações do seu povo. Está aqui, ó. Orações e trombetas. Deus está atento ao clamor por justiça do seu povo. Ele nem tarda e ele nem falha. É o Kairos de Deus. Segundo aviso, ainda dá tempo para se arrepender. Não desperdice essa oportunidade. Terceiro, para os que não se arrependeram e continuam sem se arrepender, o pior está por vir. Mas eu não vou encerrar o sermão com essa parte, não. É lei e graça. Um pregador reformado é chamado para pregar lei e graça, graça e lei.
Inferno e céu, mas vamos sempre terminar com o céu. Mas calma, ainda dá tempo. Jesus está aqui te convidando. Jesus está aqui nesta noite te chamando para deixar o lugar onde você está. Deixe o lugar agora de desobediência, de rebeldia. Abandone a sua dura cerviz. Hoje é a noite. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Tem alguém aqui hoje nesta noite que percebeu que Deus atirou uma flecha e penetrou seu coração? Se tiver, pode fazer um sinal daí mesmo. Você não vai ser constrangido, não. Levante sua mãozinha daí mesmo. Tem alguém que percebeu que precisa disso agora? Que não deve desperdiçar esse tempo? Pode pedir. Mas se você é daquele que tem vergonha, muita vergonha, após o culto, pode nos procurar. Pode procurar o colégio pastoral. Ainda há esperança. Mas não desperdice. E a esperança é Ele. É Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Pastoreando uma igreja no interior de Pernambuco. Bem, aqui é interior, e tem o interior do interior. E eu preguei uma série de sermões, Denise. Um sermão mais ou menos nesse caminho. Aí um colega, um amado irmão, antigo da igreja, disse: se continuar pregando assim, a igreja vai se esvaziar. Foi o tempo que a igreja mais encheu, porque as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Não é a verdade que esvazia uma igreja, mas é a mentira, é o pecado não tratado. Jesus está aqui, ouça a voz do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E toda a igreja agora bem forte diz: amém. Eita maravilha!